Namastê, boa noite. Bem-vindos ao encontro, nosso satsang, nosso encontro online, todas as terças-feiras. Espero que vocês estejam bem, estejam me ouvindo bem, me vendo bem e se sentindo bem também. Então, caso você não esteja me ouvindo bem, me vendo bem e se sentindo bem, faça alguma coisa para ajeitar tudo isso, tá bom? Tem uma pessoa aqui me escrevendo que não consegue entrar e espero que ela tenha conseguido. Então, bem-vindos. Nosso encontro tem a duração aproximadamente de 1 hora, ele termina às 23 horas e nós usamos esse espaço realmente como um encontro. E o encontro ele só pode acontecer quando todo mundo está junto. E como nós estamos fazendo uso de tecnologia, de internet, de sala virtual, é importante que você busque uma concentração acima do que você está acostumado, né? Porque precisamos criar os meios de permanecermos juntos. Então, sempre que for possível, faça uma pequena meditação antes, prepara um espaço para não ser perturbado por outras coisas, que você possa ter um certo isolamento, né, de tudo que está acontecendo em volta, e você possa, de fato, relaxar e se encontrar presente aqui. Eu sempre repito isso no começo, porque é muito importante que estejamos todos absolutamente presentes aqui. Não basta apenas deixar o computador ligado e ficar ouvindo, né? O que eu peço é que haja uma postura bem de participação, né? Bem de presença, independente de você estar usando um celular, um tablet ou um computador, né? Porque as coisas que se manifestam aqui nesse encontro, aqui nesse satsang, elas vêm de acordo com a forma como a gente se coloca aqui. Então, embora eu me coloque 100% presente aqui, eu peço que vocês o façam também da melhor maneira que lhes for possível, tá bom? Então, nós iniciamos o encontro, muitas vezes eu, já durante o dia, algumas horas antes, eu leio algum e-mail que me é enviado para saber se tem alguém que gostaria que eu abordasse algum tema especial, algum assunto específico, uma questão pessoal, inclusive, né? Então, se quiserem algo dessa forma, né, procure me escrever mais cedo, porque eu já leio e vou me preparando também para responder, tá bom? Fora isso, as perguntas, as questões, a partir desse momento, são colocadas nessa parte de cima aqui, e eu vou começar a lê-las a partir de agora e vou começar a comentá-las. Então, a partir desse momento, para que eu não perca o que está sendo perguntado aqui, evitem comentar a respeito, evitem se cumprimentar ou fazer qualquer outro tipo de comentário, tá bom? Porque assim, às vezes acontece de eu perder uma pergunta porque a tela aqui subiu e às vezes é só uma linhazinha e às vezes passa batido. De vez em quando acontece, e eu peço então, se isso aconteceu com você em algum outro encontro anterior, que você refaça ou repita a sua pergunta, coloque a sua questão novamente, e dessa vez eu vou tentar não perder, tá bem? Então, mais uma vez, namastê, bem-vindos. Olá, Basant, meu amigo poeta. Amado Setu, como posso fazer do ensinamento diário da Oneness um melhor aprendizado? Como devo entender melhor esse ensinamento? Isso é uma coisa interessante, né? Sempre que surgem os ensinamentos, e eles surgem todos os dias,
Às vezes a gente lê o ensinamento, para quem não sabe, diariamente são postados em diversos grupos e também no site Oneness Brasil, tanto em Facebook como nos que participam de grupos, né? Eu sei que nem todos aqui presentes são doadores de Diksha e muitas vezes não sabem do que se trata. Então, existem alguns grupos específicos onde são compartilhados ensinamentos que nos são enviados diariamente da Oneness University India. E são colocações, são compartilhadas que vêm da visão dos nossos queridos avatares. E a finalidade dessas afirmações, dessas frases, é fazer com que você seja instigado a abrir alguma coisa, seja instigado a compreender algo que você ainda não compreende. Então aqui eu quero fazer uma pequena distinção bastante entre o que é entender e o que é compreender. Entender sempre é uma necessidade da mente armazenar informação e controlá-la. Esse que é o entendimento. Quando você entende uma coisa, ainda que aparentemente, parece que ela se encontra sob controle, né? Ela pode ser então dobrada e colocada numa gaveta. Quem sabe em algum outro momento, quando você precisar dela, você a retira da gaveta e relê novamente, né? E o entendimento, ele não tem a qualidade sempre, né, de trazer uma transformação. Já a compreensão, sim. A compreensão, ela ocorre quando você entra em contato com o ensinamento e só de você se abrir para algo que está sendo demonstrado, ainda que verbalmente, por meio de palavras, você sofre um impacto. Alguma coisa se abre, né, e passa a ser parte sua. Isso se cristaliza na sua consciência, se manifesta na sua consciência, se estabelece na sua consciência, né? Então, essa é a distinção inicial que eu faço entre entender alguma coisa e compreensão. A compreensão, ela sempre permanece dentro de você porque você se torna aquilo que você compreendeu, né? E o entendimento, ele está sujeito à discussão. Ele está sujeito a novas versões. Ele está sujeito a um outro ponto de vista. E não há outros pontos de vista naquilo que chamamos de verdade. Verdade, ela não é absoluta, mas ela é uma só, né? Então, o ponto de vista, ele sempre vem de uma forma da mente elaborar algo que está sendo colocado. Muitas vezes, os ensinamentos, eu vivi isso muitas vezes, né, especialmente com o Osho, não que o Osho trouxesse isso como uma afirmação sempre pessoal dele, mas ele citava alguns mestres, especialmente os que vêm do Zen. E alguns deles têm frases que são apenas formadas de 2 ou 3 palavrinhas, né? São chamados haikais. E muitas vezes são desenhados, né, com aquelas ideogramas, não é exatamente um ideograma, mas com caracteres. E o haikai, ele não faz nenhum sentido quando você o lê, né? Mas ele te instiga a acessar alguma coisa que ele está expressando. Então, esse é meu entendimento do que é o ensinamento da Oneness, né? Se você for tentar entender, em última instância, bastante, algumas coisas dá para entender, né? Porque elas fazem afirmações muito simples, colocações muito simples. Outras nem tanto. Outras elas vão te instigar a investigar o que está sendo colocado ali. Embora a nossa mente queira, com a sua inteligência, pelo processo racional, achar uma sequência lógica no que está sendo colocado, nem sempre é assim. Às vezes o ensinamento ele não é lógico. Ele faz uma afirmação que, para o racional, não faz sentido nenhum. Mas te abre para uma percepção que você não tinha antes. Então, quando você estiver diante, né, de um ensinamento, pode ser esses da Oneness ou pode ser outros, porque vários mestres os fazem, né? Você pode até ler em algum livro, pode ler
de alguma forma, né, ouvir, e às vezes você vai ficar querendo entender o que está sendo dito. Você não vai conseguir. Né? Por quê? Porque o que está sendo dito é a expressão de alguém que está num outro estado de consciência no qual você ainda não se encontra. Mas, se está sendo dito, espera-se que o que esteja sendo dito possa surtir algum efeito em você. Então, algumas vezes, os ensinamentos da Oneness têm essa intenção embutida, simplesmente de provocar você. A Oneness University, antes de ser Oneness University, era uma escola, nos meados dos anos 80 até 89, nessa época, um pouco mais depois também, e essa escola se chamava Jivashram. Lá no Jivashram, que é um lugar que é possível ir conhecer numa viagem à Índia, né? É uma viagem longa, distante lá da Oneness University, dá umas 6, 7 horas de viagem até lá. Mas dá para passar o dia lá e voltar. Algumas pessoas fazem esse tipo de excursão. Né? E lá no Jivashram, boa parte dos nossos professores, nossos guias, que chamamos de dassas, eram educados lá. Né? Era uma escola tipo internato. Né? As crianças eram colocadas ali e conviviam ali, junto com Ama e Bhagavan, que eram os professores, os diretores dessa escola. Nos jardins do Jivashram tinham placas com algumas colocações, né? Que, obviamente, uma criança lendo aquilo não ia entender. Né? Mas essas placas e essas inscrições já se encontravam ali para instigar as crianças a refletir a respeito do sentido delas. Né? Então, essa é uma metodologia de transferência de consciência feita dessa forma. Né? Os ensinamentos têm essa forma de proporcionar a quem os ouve algum tipo de transformação, por impacto mesmo, porque muitas vezes não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido para a lógica, mas o ensinamento ele contém uma verdade que ainda não foi acessada. Tá bom? Então, a melhor maneira de você ouvir o ensinamento é não tentar entender. Não tenta entender. Deixa bater, deixa reverberar dentro de você, e se no exato instante isso não ocorrer, mantenha ele, né, de alguma forma anotado, ou caso você tenha sido mexido por ele, porque logo, logo você vai ver que vai fazer sentido para você quando alguma coisa se manifestar mais de forma vivencial para você. Né? Essa é a experiência que eu tenho com relação. Eu tenho visto aqui em alguns grupos que a gente tem, hoje mesmo, acabei de ler agora aqui, num grupo latino-americano, um debate a respeito do significado do ensinamento que foi postado hoje, né? A respeito da verdade não ser absoluta. E a discussão gira em torno do que é verdade absoluta, se ela existe ou não e tal. E é uma coisa que os argentinos estão debatendo aqui, eu respeito, mas eu acho um pouco bobagem ficar debatendo ensinamento, né? Porque eu entendo uma coisa, eu entendo outra, e como tem significados diferentes no espanhol e no inglês, enfim, vira e mexe, os argentinos eles entram num processo de discussão em cima de um ensinamento. Né? Eu evito esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, eu não vou por aí. Né? Eu deixo a coisa bater e se tornar uma verdade para mim. Tá bom, bastante? Oi, Fátima Fernandes, Galizes. Teu nome está com um e-mail e tudo aqui. Se tu gostaria que me esclarecesse se no final da oração de Aibolo continua a invocação Shri Kalki Bhagavati Bhagavan Kijay, não é Kinjay, é Kijay, tá? Sem o N. Ou somente Shri Kalki Kijay. É Kijay, tá? Kijay significa vitória, né? E eu não tenho nesse momento uma orientação para que seja feita diferente, tá bom? Essas orientações, Fátimas, elas não são passadas nos encontros que fazemos com. Nesta semana vai acontecer agora, na próxima quinta-feira, às 21h30. Então, eu até sugiro que se você tiver esse tipo de dúvida,
você pode escrever um e-mail com essa pergunta diretamente ao UMADI, que é o guia que vai conduzir o encontro. Você pode enviar essa pergunta ao site onenessbrasil.gmail.com, acho que é isso, e enviar a pergunta para eles. Tá? Ela vai ser então lida pelo tradutor ao UMADI, que vai te dar uma resposta bem atualizada, porque essas coisas estão mudando muito rapidamente e às vezes não dá para acompanhar, né? Uma hora é de um jeito, depois tira uma palavra, acrescenta outra, assim como já aconteceu essa semana, a semana passada com o nosso Mula Mantra. O Mula Mantra já sofreu uma mudança também. Ele se resume agora a 3 frases em sânscrito e com um significado bem específico, e a gente ainda não sabe muito bem como fazer uso dele, se deixamos outro Mula Mantra, se vamos continuar a fazê-lo. E então essas perguntas estão esperando já o próximo encontro com o Madi para serem feitas, tá bom? Mas, por enquanto, o que nós temos aqui ainda é sim finalizar com o Calc XJ, tá bom? Não temos outra orientação no momento. Essa pergunta que a Fátima está colocando, gente, é a respeito de uma prece muito forte, é quase que uma invocação que a gente faz, né? E chama-se Jai Bolo. Quando pronunciamos, né, uma sequência de palavras e para que haja uma interferência direta numa situação específica. É uma forma de prece e que traz também uma intenção e um desejo muito concreto para que algo de fato aconteça. Então a gente verbaliza em sânscrito aquele que vai nos conceder a solução, a resolução de uma situação, e também já agradecemos antecipadamente por nos ter sido dada esta solução, e celebramos em vitória. Esse é o significado da palavra Ki, Kai, J, J-A-I ou J-A-Y. Né? O J significa vitória. Então, eu posso enviar para algum de vocês que queira saber como é que é, eu mando por e-mail, tá bom? Oi, Maniprem. Boa noite. Tem algum ensinamento da Wanas sobre vulnerabilidade? Tenho me sentido paralisada pelo medo de me expor, pessoal e profissionalmente. Muito obrigada. Olha, não tenho um ensinamento específico sobre vulnerabilidade, né? Mas eu posso comentar algumas coisas com você, tá bom, Mani? Todos nós somos vulneráveis, num certo, vamos dizer assim, não há como nós permanecermos com um escudo que nos permita estarmos isolados de todas as coisas, né? Em última instância, eu estou afirmando que vulneráveis todos somos, mesmo porque não tem um lugar onde você começa e termina e o outro começa e termina, né? Essa interação com todos os seres, com todas as coisas, ela se dá o tempo todo, né? Não tem como você se mover sem achar que algo que não seja seu, não seja seu. Tudo que você vê que esteja fora de você é você. Então, o conceito, que é um conceito de que possa não existir vulnerabilidade, né, eu estou falando só do conceito, ele é ilusório, né? Por outro lado, eu sei que você está perguntando outra coisa, né? Você está dizendo que você está se sentindo vulnerável, ou seja, sujeita a críticas, sujeita a ameaças, a desrespeitos, a considerações depreciativas, a julgamentos e coisas assim. Que, então, para evitar que você passe por esse tipo de constrangimento que essas afirmações possam causar a você, você busca se fechar.
né? Como se isso de fato fosse possível. E o que está acontecendo é que, embora você busque, né, essa proteção, não tem como você evitar a vulnerabilidade. Mesmo que você esteja enclausurada, né, num bunker, né, subterrâneo, livre de qualquer ameaça. Por quê? Porque a ameaça não vem de fora. Né? Isso do qual você está se sentindo, com o que você está se sentindo desconfortável, na sua vulnerabilidade, não está fora de você. Está dentro de você. É como se você estivesse fugindo de algo que está dentro de você mesmo. Então, a vulnerabilidade, ou invulnerabilidade, se é que existe essa palavra, né, quase que são utópicas, não pode de fato acontecer. Né? Eu estou falando dentro do universo espiritual. Né? Claro que se um soldado vai à guerra, ele vai todo protegido, né? com colete à prova de bala, com capacete, armado, e com uma série de outras proteções, com botas, como se ele pudesse evitar de ser atingido mortalmente por algum artefato. Né? Agora, no sentido energético, no sentido... ninguém é invulnerável, né? Porque somos parte de uma coisa só. E todo esforço que fazemos para não sermos atingidos por coisas externas, ele se mostra infrutífero, é uma perda de energia enorme. Então, a Oneness, ela sempre nos convida, como você está colocando aqui, ao compartilhamento e à exposição. Né? Por quê? Porque você vai se dar conta de que este que compartilha, até como eu estou fazendo aqui, né? O que está sendo compartilhado, pode ser que eu esteja falando um monte de bobagem aqui, né? Mas eu corro o pequeno risco, né, de falar coisas aqui e que podem estar sendo consideradas as maiores bobagens que alguém já ouviu. Né? Mas é um risco que eu corro, porque embora eu assuma a responsabilidade pelo que eu estou falando e fazendo, eu também não abro mão, né, em nenhum instante, de ser canal, né, de ser mídia, né, de ser aquele que está trazendo algo que, embora seja pessoal, nem tão pessoal assim é. Então, existe um fio que delimita uma diferença de uma coisa para outra. Né? A minha sugestão é que você investigue quem é que é vulnerável. Né? E se você se sente vulnerável, qual é o desconforto que você sente, qual é a natureza dele. Né? Muitas vezes a gente não quer aparecer diante dos outros para não sermos criticados e julgados, porque isso parece que ninguém vê de fato como a gente é, ninguém pode compreender o que a gente está sentindo, então a gente se cala, a gente se retrai, é uma forma egóica da nossa timidez se expressar. Né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa tímida não tem ego, né? Porque ela fica quietinha no canto, ninguém vê, está sempre caladinha, e não é verdade. Né? O ego de uma pessoa assim, ele é muito mais forte do que aquele que de fato expressa e sente o que pensa, sente e expressa o que está sentindo, e se expõe a ser criticado, a ser julgado, a ser contradito, né? E assim por diante. Porque é uma questão de identificação. Né? Se você está muito identificada com aquilo que você sente e pensa, e que ninguém pode tirar isso de você, você está num jogo de ego perigoso, né? Porque você deixa de se relacionar. Você passa a ter uma relação apenas com o que se passa dentro da sua própria cabeça. E isso não é saudável. Né? Então é importante, sim, você encontrar uma forma de sair disso. Se você está agindo dessa forma por conta de traumas, o que é possível, né? Aconteceram muitas coisas e você decidiu não sair mais de casa, se fechar num quarto, ficar quietinha, né? E não interagir com mais ninguém, talvez a dor que você sinta em fazer isso seja muito maior, muito mais intensa, né?
e você esteja num sofrimento muito maior do que aquele que de fato ocorre quando você está sendo criticada ou julgada por outras pessoas. Então dá uma reexaminada nisso, tá bom? Somos todos vulneráveis. Oi, Janaíde. Se tu vive o conflito de ter que trabalhar e não o meu bebê, só minha mãe. O que a Wanes fala sobre os primeiros anos de um bebê e a presença materna? Janaíde. A Wanes fala bastante coisa, né? Nós inclusive fazemos nós que somos trainers avançados, nós oferecemos um processo que se chama processo de paternidade. Tem gente que dá outro nome para ele, né? Mas eu chamo de processo de paternidade. E ele é um processo onde preparamos os pais, pai e mãe, a conceberem a ideia de se tornarem pais. Esse é um preparo que, para você ter uma ideia, ele leva 1 ano. A gente trabalha 1 ano com um casal que vai casar, que pretende se unir e vai ter que esperar 1 ano antes de começar a pensar em ter filho, né? A Oneness tem um cuidado excepcional com todo o processo de nascimento das crianças, né? Que começa daí, começa pelo preparo dos pais, que pretendem ter ou planejam ter um filho, né? Recém-casados ou não. Depois que a concepção já aconteceu, que você se dá conta que você está grávida, né? Aí temos todo um processo de cuidado desse período de gestação, porque uma série de processos ocorrem com uma criança, né, que está sensível ao que os pais fazem, aos que os pais dizem, aos que os pais sentem, a forma como eles se relacionam entre si, cada um consigo mesmo e, obviamente, com a própria criança, né, que está vindo ao mundo e não sabe ainda muito bem o que está acontecendo lá fora, como é que vai ser, né? Então, toda a intenção da Oneness é fazer com que a criança seja muito, muito, muito bem gestada e depois acolhida, né, no momento que ela vem ao mundo, e depois tratada até os 6 anos de idade. Eles chamam isso de Bhakti Yoga, se eu não me engano. De vez em quando eu misturo as palavras, mas é o Bhakti Yoga. Não, Bhakti Tantra, não é Yoga, Bhakti Tantra. E no Bhakti Tantra é um ensinamento que não é exclusivo só da Oneness, mas eles fazem uso dele, onde nos é colocado como devemos tratar as crianças, né? Desde o momento do seu nascimento. Então, por exemplo, uma criança que nasce, no momento em que ela vem ao mundo, no momento que ela sai de dentro da mãe, ela tem que ser recebida por todos os familiares com frases muito positivas, com ações muito positivas, sem ouvir nenhum tipo de crítica. Nossa, que narizinho feio, nossa, que pele escura, não, que cabelinho enrolado, o que seja, né? Parece com o pai, nossa, que cara de joelho, né? Esse tipo de comentário idiota que muitas vezes se faz. Então, a criança, ela tem que vir ao mundo e sentir que ela é a criatura mais esperada, mais aguardada, mais querida e que o planeta Terra é dela, para ela reinar nele, né? E que o amor de todos, dos pais e dos avós e dos tios, é todo dela, né? Quando uma criança vem ao mundo e sente isso, esse carinho, ela se torna uma pessoa muito segura de si. Ela vê um espaço para ela agir no mundo e ser feliz e crescer, né? Então, a Oneness nos passa uma série, sim, de cuidados a termos, especialmente nesses primeiros 6 meses, né, para que a criança não seja exposta a críticas, não seja exposta a emoções que não sejam nutritivas, né, que ela não seja exposta à negatividade.
né? Por exemplo, uma briga de casal e coisas do gênero, né? É muito importante que este bebê se sinta o rei do mundo, né? Ou a rainha, se for a menina. Então, e isso perdura, isso não termina aos 6 meses, né? A Wallace nos dá uma orientação para seguirmos aí até os 21 anos, né? Como tratar uma criança, né? Então tem uma fase que a gente já trata como um rei e fazemos todas as suas vontades, né? Tem uma fase que a tratamos como um príncipe, em que podemos argumentar alguma coisa com ela, né? A partir dos 6 anos de idade. E vai chegar um momento em que você vai se relacionar com a criança como sendo um amigo, né? Já na fase da adolescência, senão você também perde a conexão com ela. Então, tudo isso é detalhado, tá bom? Eu só estou te dando uma orientação geral. É muito importante que você permaneça o maior tempo possível com essa criança, desde que você esteja em boas condições de fazê-lo, né? Se você depende, sim, do seu emprego, do seu trabalho, da sua atividade, e está precisando deixar o seu bebê com uma outra pessoa, você pode orientá-la nesse sentido, né? Tá bom? Para que ela dê todo o carinho, toda a atenção, todo o amor, como, né? sem substituir você, mas sem deixar que falte também alguma coisa. Se puder não deixar com babá, né, com alguém com quem ela não tem vínculo de intimidade, né, familiar, talvez seja melhor, né? Mas eu não sei como é que é a sua organização de vida, mas leve em conta que o máximo de tempo que ela puder permanecer, não só com você, com o pai dela também, ou com uma avó, né, ou com uma tia, alguém com quem ela sinta 24 horas por dia com gente que a ama. Isso é o principal, né? Mesmo que não seja você, né, que ela se sinta muito amada, muito protegida por todos o tempo todo. Que não fique sozinha, que não se sinta abandonada, que não se sinta fazendo coisa errada, ou que ela chegou no lugar errado e esse tipo de coisa, né? E que essas conversas não ocorram dentro do ambiente no qual ela se encontra. Tá bom? A gente nunca sabe, né? Onde uma criança está, o que as pessoas estão falando, se estão passando por problemas de doença, de dinheiro, ou outros tipos de conflito, que ela não seja exposta a esse tipo de coisa, não nessa idade. Bom, é a sugestão que eu dou para você. Eu não sei como é que isso pode ser conduzido na prática, né? Mas se esforça aí para proporcionar isso para essa criança. Tá bom? É o melhor que você pode fazer por você, por todos nós e por ela também. Oi, Renata, boa noite. Querido Setu, quando será a próxima Wellness Meditation presencial em São Paulo? A gente faz as Wellness Meditation a convite, viu, Renata? Então, às vezes eu consigo me autoproduzir, né? Eu tenho um espaço grande aqui em São Paulo, tenho não, né? Eu faço uso de um espaço grande aqui em São Paulo, chama-se Una Yoga, fica perto do Shopping Guatemi, na rua Gabriel Monteiro da Silva, onde eu realizo sessões de Diksha todas as segundas-feiras, 19h30. E vem bastante gente. E esse espaço ele é ocupado por outro, né, especialmente por aulas de yoga e outras atividades que ocorrem ali. E tem sido difícil eu conseguir aí uma tarde, uma noite, né, de final de semana, de sexta, de sábado, de domingo, para eu mesmo produzir uma Wellness Meditation. Então o que tem acontecido é que eu tenho participado de espaços que me convidam. No mês passado eu fiz na Woman Universidade, fiz na Casa na Unidade, eu fiz em Bragança e fiz no Diksha Evening. Foram 4 anos meditations a convite desses espaços. Então, se quiser, você pode produzir, tá bom? Arruma o lugar, as pessoas eu boto lá, tá bem? Oi, Patrícia Yuka. Setu, e se já formos expostos a tudo de negativo que você falou, como tratar isso em nós quanto adultos? A gente trata, né, entre aspas, através de processos, né?
Os processos eles são conduzidos pelos trainers, e alguns mais especificamente pelos trainers avançados. Então, regularmente, os trainers avançados oferecem um dos processos que pode ajudar nisso, Patrícia, que se chama processo de cura dos relacionamentos. É um processo que eu adoro dar, possivelmente eu vou dar lá em Minas, né? Me propus a fazê-lo lá, e é onde a gente aborda boa parte das dificuldades que a gente tem na nossa vida por conta de relacionamentos que foram difíceis. Existe um outro processo que também é oferecido, acho que não precisa ser treino avançado não, pelos trainers, que se chama-se o processo das 4 cestas. Esse é mais específico na abordagem dessas questões que eu mencionei aqui, porque as 4 cestas são períodos marcantes da nossa gestação até o momento do nosso nascimento. E nós carregamos no nosso sistema experiências não muito positivas, né, desse período em que fomos gerados, período de gestação. E então as 4 cestas são períodos em que você estava lá dentro do útero da sua mãe, é uma cesta. Né? O momento que você foi concebida é outra cesta. O momento que você está prestes a sair do útero é uma outra cesta. E o momento que você acaba de sair é uma outra cesta. Então, cada fase da sua gestação e do seu nascimento, que são diferentes, porque uma hora está legal, outra hora a coisa fica apertada lá dentro, né? E às vezes sair, você não quer sair, então a saída de dentro do útero também é um processo marcante. E como você é acolhida no momento que você sai, também causam fortes marcas, né, com as quais você vai depois trabalhar o resto da sua vida. Então o processo das 4 cestas ele foi desenhado lá pela One University para trabalhar nessas questões. Então tem que ficar atenta, Patrícia, porque essas coisas são divulgadas em Facebook, são divulgadas no grupo Ones Brasil. Quem é doador de Diksha, quem é DG, nós temos um grupo só para isso. Sou eu, Setu, e uma querida carioca chamada Marlia Ciarline, que cadastramos as novas pessoas neste grupo. O encaminhamento disso é feito pelo seu trainer. Ele vai dizer, olha, você escreve para o Setu e clica aqui, clica lá, entra aqui, entra lá, e ele vai te cadastrar no grupo Ones Brasil. É onde essas coisas são amplamente divulgadas. Né? Se você foi iniciada recentemente, talvez o seu trainer não tenha te dado esse tipo de orientação ainda, né? Mas é por aí. Então, esses processos, eles são sim divulgados no Grupo Ones Brasil e são também cuidadosamente divulgados no site, que trata de todas essas divulgações de uma forma até mais detalhada, que é o site onesbrasil.com.br. Tá bom? Ones Brasil é uma palavra só. Ali você vai saber quando é que tem 4 cestas, em que cidade, onde é que vai ter onde é que não vai ter, como é que não é. Tá bom? Procura se informar. Se você tiver alguma dificuldade, pode me procurar, que eu te encaminho para essas informações. Tá bom? Então é isso. Todas as situações com as quais a gente convive, né, muitas delas, como acabei de mencionar, desde o momento do nosso nascimento, elas são determinantes de como que a gente vai conduzir a nossa vida. A gente às vezes não sabe disso, né? Mas muita gente, né, não nasce muito bem, né? Ou vem de uma gravidez indesejada, ou vem de uma gravidez que ocorreu na hora errada, era desejada, mas não agora, né? Então qualquer sentimento de que você quando veio ao mundo, não foi exatamente muito bem amada. Foi amada, mas também trouxe problemas para a família, porque não estava ainda em condições de te acolher, né? Isso pode acontecer. O sentimento que depois prevalece na sua vida como adulta é de que você é uma pessoa que
que não se sente acolhida, sempre se sente um pouco rejeitada, sempre se sente um pouco inadequada, no lugar errado, sempre fazendo coisa que não agrada. Muitas vezes não é verdade, mas o sentimento está aí. Então, os processos, eles são desenhados para que essas ideias, esses conceitos e estes sentimentos sejam dissolvidos, né? Para que você possa prosseguir na sua vida sem estar presa por coisas que você sente, mas que você nem sabe o que você sente, né? Está guardado na memória, está guardado no seu inconsciente, você não acessa e se comporta como se fosse verdade, né? Então, os processos, eles têm esse encaminhamento para que é quase como um apagar de uma lousa, né? Que na Warner eles chamam isso, o Bhagavan gosta de chamar isso de programas, né? Você tem, fazendo uso aí da linguagem da informática, né? É como se uma série de programas estivessem instalados dentro de você e você funciona e responde à vida ou não responde, reage a situações ou não reage, cria ou não faz nada, fica doente. São programas que estão acontecendo dentro de você que você nem sabe em que momento eles foram acionados, né? foram instalados dentro de você, mas você age na vida como né, uma resposta contínua a esse tipo de programa. E os programas, eles são instalados, vou usar a mesma linguagem ainda, mediante ou durante situações que você não conseguiu lidar, né? Uma criança dificilmente consegue sair de uma situação dolorosa de uma forma boa. A criança ela ainda é dependente, ela é impotente, 100% dependente e 100% impotente. Então, quando uma criança se sente não querida, quando uma criança se sente não pertencente a uma família, né? Quando uma criança, mesmo já com algum entendimento das coisas, sente isso ainda, né? Ela vai se transformar num adulto que vai, entre outras coisas, buscar resgatar isso, né? E obviamente você vai muitas vezes se deparar em situações, em relacionamentos com parceiros, onde você vai exigir que ele te dê isso que você precisa preencher e que ninguém consegue preencher, porque a origem do sentimento tá muitas vezes em situações, percepções que ocorreram no tempo da sua gestação. Por isso que é importante a gente trabalhar nesses aspectos, né? Boa parte das dificuldades que a gente tem na vida de adulto, elas são respostas, ou, melhor dizendo, são reativas, são reações que a gente tem, por conta de desconfortos enormes que a gente sentiu, num tempo, numa época que nós não tínhamos como lidar com esses desconfortos, né? Eles nos eram causados e na nossa vulnerabilidade, para usar uma palavra que a gente já usou aqui hoje, né? Na nossa impotência, a gente não nos restava fazer outra coisa senão aguentar, né? E depois a gente se propõe, já depois da adolescência, ou assim que a gente chega a uma certa maturidade, a gente se propõe a nunca mais sentir esse negócio de novo. A gente quase que estabelece uma meta para que o desconforto e o sofrimento desse desconforto não voltem jamais a se manifestar em nossas vidas. Então a gente vai buscar um parceiro, a gente vai buscar uma profissão, a gente vai buscar um casamento, a gente vai buscar vários relacionamentos, a gente vai buscar atividades, seja lá o que for, né? Simplesmente com o objetivo de não sentir mais o desconforto que está presente desde criança. Muitas vezes até o assim chamado caminho espiritual, né, que a gente se direciona a crescimento espiritual, é, em última instância, uma necessidade de dissolver, se desfazer de sentimentos desagradáveis que ainda estão presentes, como por exemplo a rejeição, como por exemplo o medo, como por exemplo
a solidão, né? Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa, porque o adulto, ele acredita que já consegue lidar, né? Então, né? Não vai para cá, vai para lá, não faz isso, faz aquilo, casou, não deu certo, separa, casa de novo. O adulto ele acredita que ele tem como gerenciar as dores que ele traz desde muito tempo, fazendo coisas, né? E, na verdade, o encaminhamento, vamos dizer assim, mais inteligente, né, é você entrar em contato, sim, com tudo aquilo que está presente dentro da sua vida e que você não acessa, porque você também criou mecanismos de defesa, de proteção para não acessar. Porque você acredita que essa dor, se você acessar um sentimento como esse, a dor vai ser insuportável. Porque é assim que a criança sente, né? Mas o adulto, ele tem sim condições de resgatar certas coisas, né? Então os processos que a gente disponibiliza, eles não são dolorosos, né? Não é uma regressão onde você vai entrar de novo em contato com um monte de coisa ruim que você sentiu numa época que você nem lembra mais, né? Típico trabalho de regressão, né? E vai entrar em contato com esses sentimentos para que eles sejam liberados. É mais ou menos assim, mas não é bem assim, né? O processo ele é mais simplificado, ele não é terapêutico exatamente, e você é colocado em contemplação de certos aspectos. E também é invocada a presença daquele que pode, ou disto que pode, liberar você dessa condição, né? Então, todos os processos da Oneness, hoje, eles não têm mais os rituais, porque nós fazíamos esse tipo de processo, e também realizamos um ritual específico, bem indiano, para quem nunca participou, invocando a presença divina como isto, né, que pode nos liberar destas coisas que nos aconteceram e que a gente não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Não consegue sair não consegue encontrar uma liberação com os próprios recursos. Hoje os rituais não fazem mais parte dos processos. Os processos fazem uso da Diksha e da contemplação. Então, ficou até, assim, em termos de tempo, ficou mais curto. A gente levava 5 horas no trabalho assim, agora dá para fazer em menos tempo, né? Mas é muito importante que eles sejam feitos. Uma relação dolorosa com algum membro da sua família, mais especificamente seu pai e sua mãe, vai resultar em dificuldades financeiras, vai resultar em dificuldades com a prosperidade e também na fluidez, né? Quando as coisas ficam difíceis de serem, né, de acontecerem, fica tudo muito travado na vida, a coisa não anda, a coisa não flui, isso também é um indicativo de que existem mágoas, existem dores ainda guardadas dentro da sua memória, guardadas no seu sistema, de um tempo que talvez você não se lembre hoje, mas que aconteceram, e você ainda reage à vida como se eles estivessem te doendo hoje. Então, os processos que a gente oferece para a gente liberar esse tipo de condição, né? A gente chama isso de liberação de cargas. A partir daí, a sua vida cresce rapidamente, as coisas se liberam rapidamente, a prosperidade vem e os relacionamentos se curam. E uma vez que os relacionamentos se curam e são curados, todos os outros aspectos da sua vida, o que inclui a saúde física, também tendem a ficar resolvidos, né? Oi, Jussara. E quando a criança não aceita o irmão ou a irmã, o que podemos fazer para ajudar essa criança? A gente, assim, se é um filho seu, né? Se são 2 filhos seus, o que você pode fazer assim de mais óbvio, né? De mais diretamente, é fazer com que ambos se sintam muito bem amados, porque muitas vezes uma criança até um certo nível isso é normal acontecer, ela sente que com a vinda de um irmão, adotado ou primo, ou que seja, né, é um perigo.
porque ela é a primogênita, ela é a dona do pedaço, né? Ela é aquela que recebe desde sempre toda a atenção, amor e carinho dos pais, e agora esta atenção, amor e carinho estão sendo divididos com um outro. Como é que ela vai gostar desse outro? É difícil, porque afinal de contas o novo irmãozinho que chegou, se a diferença de idade não for muito grande, a criança não tiver ainda condições de entender isso, ela vai reagir, né? Ela vai reagir, porque esse novo irmão pode significar, sim, uma ameaça, como se ela fosse perder todos os privilégios que ela teve até então. Então, é muito importante que esta criança que não aceita a outra, né, que a rejeita, que ela se sinta muito bem amada. Até mais do que esta que está sendo rejeitada, né? Porque se essa criança que rejeita se sentir segura de si, se sentir preenchida, se sentir acolhida, se sentir especial, né? Dificilmente ela vai ver o irmão como uma ameaça, né? E o irmão, o que veio depois, né? Karmicamente essa é a história dele. Ele de fato não é o primogênito, é o que veio num outro momento, e ele vai durante um bom tempo ser o caçula, o que recebe mais atenção, mas ele sabe que o outro veio primeiro, logo tem mais regalias, tem mais privilégios, e ele não lhe resta nada mais do que aceitar essa condição, né? Depois, quando os dois atingem a idade adulta, né, muitas vezes o caçula supera o primogênito em inúmeras coisas, né? Enfim, esses papéis se invertem. Mas até essa fase é importante que todos se sintam especiais, todos se sintam sintam que não estão correndo um risco, né, de perderem o afeto, o amor ou a especialidade, esse tipo de coisa. Claro que cada criança é de um jeito, né, cada criança tem sua história, tem suas características, tem o seu karma. O karma de um não é o mesmo karma do outro. Karma, estou dizendo que cada um veio aqui e nasceu para aprender alguma coisa. E não necessariamente os dois, se são irmãos, têm que aprender as mesmas coisas. Às vezes um tem que aprender algumas lições com o outro, ou apesar do outro, e o outro outras apesar do outro, né? E são lições diferentes. São lições diferentes. Eles têm personalidades, têm qualidades, têm dons, têm características absolutamente próprias e individuais, e dessa forma devem ser respeitados, né? Talvez um se sinta muito seguro e muito bem amado, o outro se sinta muito mal amado e rejeitado, e se torna uma criança insegura, né? Então cabe aí a sabedoria de mãe, né? Equalizar para que todos se sintam bem, né? Mesmo que um não goste do outro, na relação com a mãe, todos, e com o pai, todos se sentem, né, apoiados incondicionalmente no que são. Para mim o caminho é esse, né? Para a avó é mais fácil de lidar nessas coisas do que às vezes a própria mãe, viu? Mas a mãe é a primeira figura, muito legal, né? Vó, né? Minha avó me deixava fumar, eu tinha 10 anos de idade, na casa dela, né? Minha mãe. Então, vó é permissiva, vó acolhe tudo, vó ama incondicionalmente, vó tem tempo, né, para ficar junto, vó senta no chão e brinca junto, não está com pressa. Para a avó é muito mais fácil lidar com o neto do que muitas vezes a própria mãe ou o próprio pai, né? Bom, queridos, são 11 horas. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. Como vocês sabem, a Oneness Meditation, para quem nunca participou, é uma bela diksha, transmissão de energia, que é realizada pelos olhos, com duração de aproximada de meia hora. Vai começar daqui a 15 minutos, né? 11h15. Eu começo a me preparar um pouquinho daqui a pouco. E vai até 15 para meia-noite. Depois temos mais uns 15 minutos aí que eu deixo de música para quem ainda estiver acordado nessa hora e quiser descansar, relaxar e integrar. Porque é isso que precisa acontecer a partir de agora. A gente conversou, a gente abriu coisas, conversou coisas,
fui convidado a olhar certas coisas, né, nem sempre muito fáceis de serem vistas, e a Oneness Meditation, ela te dá acesso à presença divina, ela te dá acesso direto à experiência de um estado de consciência mais elevado, né? A função, finalidade dela é também permitir que você tenha uma expansão do seu coração, um florescimento do seu coração e um despertar. Por isso que eu faço uma Oneness Meditation logo depois do encontro, é parte do encontro, né? Então eu só preciso de uns 10 minutos aqui para mudar alguma coisa técnica aqui, para me preparar também. Eu fecho o encontro aqui e em 10, 15 minutos eu reabro. É só clicar na mesma página do live stream. Quem recebeu o link tem um outro link na própria cartinha. É bom vocês se cadastrarem pelo formulário para me ter. Quem nunca o fez, só basta fazê-lo uma única vez, né? Aí eu mando também as orientações. Tem gente que não está conseguindo entrar. Procure fazer o cadastro para receber as orientações. Aí você já recebe os links, já recebe tudo. A partir das 19, 19h30, que é quando eu mando. Tá bom? Namastê. Quem puder ficar para mais meditation, até daqui a pouquinho. Quem precisar ir dormir, tenha uma boa noite.